leading me higher. Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Sensei e o professor, o profissional de educação física, Ulisses Máximo. Ulisses Máximo, ele é graduado em educação física, pós-graduado em psicomotricidade e também gestor de carreira e head coach da seleção brasileira das categorias de base. Sensei Ulisses, muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite para estar conversando aqui. Isso, né? As perspectivas facilitam a pessoa, a nossa, vamos dizer, o esporte. Então, vamos lá, Sensei, muito obrigado aí por ter aceito o convite para esse bate-papo aí. Espero que seja muito instrutivo. Com certeza será para mim. Eu estou aqui com o meu caderninho, vou anotar tudo que tiver que anotar e espero que ajude bastante aí vários profissionais, vários estudantes da área com esse nosso bate-papo. Primeiro, agradecer, né, o convite e dizer que a iniciativa é interessante, porque várias pessoas que entram na profissão, né, entram com uma certa incerteza de onde vai priorizar ou vai se especializar. Então, que essa nossa conversa sirva para agregar na vida de alguém aí que busca o esporte, que busca a educação física. Show de bola. Então, pessoal, estamos aqui no nosso Bushido, a jornada do guerreiro. Então, nós vamos justamente bater um papo aqui com o Sensei Ulisses, onde ele vai falar justamente a sua jornada, como é que foi o processo dele durante todo esse caminho para chegar aonde ele chegou. Primeira coisa, Sensei, fala um pouquinho para nós aí, como é que foi a vida do Sensei Ulisses antes da faculdade e esse caminho até a faixa preta, a faixa marrom, faixa preta, que a gente sabe ali onde as aulas começam a acontecer. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Perfeito. Na verdade, eu vi uma apresentação, né? Meu pai trabalhava num clube aqui no Nordeste, né? Aqui em Aracaju, e eu frequentava muito esse clube pelo fato dele trabalhar lá. E eu vi uma apresentação de karatê lá, eu tinha cerca de 9 anos, e a partir dos 9 anos eu ingressei aí na modalidade, né? Meu professor, o professor Cristóvão, né? O meu formador, faixa preta. E a academia ficava bem no meu bairro, né? Então ficava de fácil acesso. E aí eu me formei faixa preta, Shotokan, né? Nesse processo aí de competições, né? Naquele período o karatê era difundido, mas o Nordeste sempre ficava um pouco aquém, né? Dos grandes centros do Sudeste, né? Mas enfim, e aí a partir daí eu comecei a participar de eventos competitivos Norte e Nordeste, participei de alguns brasileiros, tentativas de entrar na seleção brasileira, né? Mas nunca consegui enquanto atleta. E tive aqui meus títulos estaduais, regionais, né? Era conhecido aqui nessa região Nordeste, Norte e Nordeste. E a partir daí eu comecei a trabalhar, né, na área com a modalidade, né? E dando aula para crianças inicialmente, e logo em seguida me surgiu a oportunidade de sair um pouco dessa área do karatê, na minha profissão. E eu comecei a coordenar uma escola, né? Coordenar a parte esportiva da escola, e minha hora demandada para o karatê ficou bem pouco, bem escassa, né? Enfim, e dentro desse processo todo fui vendo, mas fui me envolvendo mais no karatê, assumi a seleção sergipana, né? Aí a minha carga horária foi tendo uma adesão maior para a modalidade. Fui criando gosto nisso, a gente conseguiu alguns títulos, inclusive nacionais, né? Com um grupo da seleção estadual, né? E aí eu percebi que o karatê era algo que eu amava muito, e eu precisava transformar isso em fonte de renda, né? Conversando, aí eu vou citar algumas pessoas que me ajudaram muito nesse formato, o Vanderlei, eu até indico que você converse com ele, que é um cara bem empreendedor na nossa área, né? Tem um amigo meu também empreendedor aqui que também me direcionou, falou, cara, se você já tem uma cabeça muito boa na área de gestão de pessoas, eu acho que vale a pena você focar a sua energia para o karatê. Então foi quando eu abandonei aqui algumas situações de estabilidade financeira, né, que eu trabalhava na coordenação de escola, para assumir aí um projeto embrionário, que foi montar Máximo e correr atrás do meu sonho, que eu vivo até hoje.
Então, quando você foi coordenar, né, essa escola, você estava vivendo o karatê e a faculdade juntos. Estava fazendo os Na dois verdade, paralelamente. perfeito. Quando eu comecei a trabalhar com os 19 anos, né? E aí eu estava fazendo a universidade ainda no período de trabalhos. Perto da minha formação, é que eu comecei a coordenar essa escola, né? O karatê ajuda muito, né? Essa questão da disciplina, da seriedade. Então, os gestores lá da escola viram esse potencial e nesse período eu dava aula de tudo, né? Natação, antes de ser o coordenador, né? Natação, futsal, handebol, vôlei, karatê, educação física, né? A gente vai abraçando todas as possíveis, o que era possível, o que era impossível, para estar aprendendo, né? Um aprendizado assim inicial da carreira, né? E vale a pena a gente viver todos esses moldes aí esportivos. Então isso também serviu muito para o profissional que eu sou hoje, claro. Legal. Fala um pouquinho para a gente como é que foi, antes de chegar nessa coordenação, todo esse processo da faculdade. Como é que você Uhum. associava isso, fazia esse balanço, né, com o karatê que você já vinha treinando, você competia, e aí a gente sabe, né, competição no karatê, e tem gasto com inscrição, e tem gasto com viagem, tem tudo mais. Como é que você lidava com tudo isso, né, tanto na vida de atleta, né, que você almejava ali seleção brasileira, e paralelamente levando a faculdade em conjunto? Perfeito. Então, na verdade, a gente é muito sonhador, né? Enquanto esportista brasileiro, nordestino, né? Mas sem romantismo, a gente buscava muito situações como hoje a gente encontra, né? Buscar rifa, enfim. E nesse processo, eu meio que fui tendo um amadurecimento precoce, no sentido de tomada de decisão, né? Então, eu parei de competir viajando com meus 22 anos. Com 22 anos, eu bati o martelo e falei, não, eu quero ser profissional da área, vou desacelerar, vou ser um atleta estadual, vou competir aqui pelo meu clube, né? Que não era o meu ainda, né? Eu dava aula, ministrava aula no clube do meu professor, e representava o clube do meu professor aqui, né? E eu falei, não, eu vou precisar ser profissional, então eu vou me dedicar mais nessa carreira profissional e abandonei essa área esportiva aí de competição de viagens, né? E lógico que na minha época, eu tenho 36 anos, então nessa época não é que era mais difícil, mas o Nordeste não tinha tanta abertura para chegar numa competição e ser representativo, né? O Mano abriu muita porta enquanto atleta, né? Mas enfim, a gente sabia ali que era algo que teria que fazer chuva, né? Teria que fazer a dança da chuva para você conseguir realizar alguns sonhos. Então eu não me permitia isso, não priorizei isso e priorizei mais a minha carreira profissional mesmo aqui, né? E aí eu atrelava muito mais, dedicava mais minhas horas a estudo e ao trabalho, né? Em contrapartida também eu fazia alguns cursos de gestão de pessoas, gestão de grupo, né? Para estar potencializando também essa área de gestão, né? Então, eu me dediquei mais cedo possível, né? Por isso que, graças a Deus, eu tenho uma experiência alta, porque eu consegui conciliar a profissão e a formação, né? A gente vê que hoje algumas universidades utilizam isso como estratégia de ensino, inclusive, né? O curso de medicina multidisciplinar, já com prática, nos primeiros períodos ali. Então, na verdade, não foi de forma intencional, mas a minha formação foi muito teoria e prática ao mesmo tempo. Quando você começou a faculdade, né, você falou, pô, vou dedicar a minha área profissional, né? E aí você entrou para a área da educação física. Quando você entrou na educação física, você tinha claro assim, não, eu vou entrar na área da educação física, que eu vou exercer isso aqui. E isso está acontecendo hoje, ou as coisas foram mudando ao longo do caminho? Não, é claro que foi mudando. Na verdade, quando a gente está ali no momento inicial da universidade, a gente acaba abraçando tudo e quer fazer tudo com maestria e acaba se perdendo, né? Eu tenho um perfil gosto muito de criatividade, gosto muito de estar interagindo com muitas coisas, mas a gente sabe que isso não é sabido, né? Isso não é ser inteligente. E agora, para quem está na formação da educação física, vale a pena, sim, experimentar várias modalidades. Vale a pena você vivenciar, sei lá, a educação física escolar, ter essa vivência para, a partir daí, você tomar uma escolha. Mas isso eu não indico
para uma pessoa que quer alta performance, né? Se você quer alta performance, você precisa se dedicar a poucas coisas, mas com muita qualidade. E isso só foi amadurecendo com o tempo, né? A gente vai se identificando mais com algumas ações e tentando deixar outras de lado, né? Vai direcionando mais energia e mais horário para isso e vai deixando ali as coisas que a gente não ama tanto de lado, mas é um processo natural. Vai experimentando durante o curso, né? Vai fazendo ações de outras modalidades, inclusive, e depois você vai direcionando até chegar ao que você ama, e aí, quando você acha que você ama, junto com o que você faz para ganhar dinheiro, de forma profissional, né? Eu acho que é a maestria do que de qualquer profissão, não só da educação física. Show. Cara, é muito engraçado. É que quando comecei a faculdade, a imagem que eu tinha da educação física era aquela educação física que eu tinha na escola. Então, era aquela, eu quero ser professor de escola. Aí, beleza, comecei a faculdade. Cara, engraçado que o meu primeiro estágio foi na mesma escola que eu fiz ensino médio. E aí eu fui fazer estágio lá. Meu amigo, quando eu vi aquilo ali, eu falei, não é educação física escolar que eu quero, não. Eu falei, mas, cara, não, no meu tempo era diferente. Nossa, é engraçado, né? Quando a gente tem... engraçado assim, foi que o mesmo local, o mesmo ambiente, um professor ainda estava lá naquela época, não foi o mesmo que eu estagiei, porque a gente estava em horário diferente, mas tinham aulas que a gente batia. E quando a gente estava ali na visão de aluno, era uma coisa, e quando eu estava na posição de professor, era outra coisa. Eu falava, não, educação escolar, não quero, não. E aí, cara, a coisa foi virando, trabalhei em clube, voltei, cara, fiquei de 2006 a 18 em escola depois, particular. E aí depois saí de vez em 2018, agora me dedico só para a parte esportiva. Mas, eu cara... vou te falar que... Oi? Pode falar. Pode... Não, pode falar. Eu vou te falar que a educação física escolar abriu muitas portas para mim, inclusive hoje, tá? A minha empresa, né, atende muitas escolas com a modalidade karatê, claro, e o incentivo dos professores de karatê da aula de educação física, né, assim, agora falando enquanto gestor, para que esses alunos se identifiquem com o líder, professor, e consigam migrar para a educação física, né? E esses alunos que se destacam na aula do karatê escolar lá, que migram para a nossa academia, né? Para o projeto de alto rendimento. Então, meio que a gente criou um ciclo, mas eu tenho certeza que isso é porque a vivência que eu tive no passado, né? Eu dei muita aula de educação física escolar, fiquei rouco muitas vezes, você sabe disso, o quanto que é necessário para a gente ter uma disciplina direcionada para uma faixa etária. Exatamente. E aí usava a estratégia de apito, e aí foi. Aí, graças a Deus, essa experiência de trabalhar com criança, né, que com a educação física escolar é meio que conteúdos diversos, né, mas tentando canalizar isso para o karatê foi bem bacana. Assim, foi um aprendizado, uma clínica de aprendizado de alta qualidade, eu falo. Cara, quando você estava na faculdade, né, que você almejava ali, não, quero chegar ali e tal, você tinha alguma referência? Você teve referências assim que você mirava? Ou a coisa foi meio intuitiva mesmo? Não, foi eu quero chegar ali e aí vou ver o que precisa. Como é que foi assim? Você teve essa referência? Conta alguma coisa aí pra gente sobre isso aí. Inicialmente eu não tinha referência, inclusive eu estava na dúvida entre geografia e educação física. Minha mãe é geógrafa, então eu tinha essa imagem aí da geografia meio que no meu cotidiano, né? Mas durante o processo de educação física mesmo ali, né? O processo de formação, eu me identificava muito com os técnicos esportistas, Bernardinho, né? Que é uma figura aí emblemática no nosso país. Eu me identificava muito com essa questão dos clubes esportivos que a gente tinha, do futebol, né, que é mais evidente. Então, assim, dessa parte de viagem, de competição, eu me motivava muito nessa perspectiva, apesar de não vislumbrar ser técnico de seleção brasileira nunca, né? Isso não era algo que foi planejado. Eu não planejei também ser técnico da seleção estadual, não foi nada planejado, mas foi algo que nesse processo me encantou muito, né? É o que me faz acordar todo dia às 5 horas da manhã para pensar, para planejar, para agir. É isso. Então, foi o que eu encontrei. Na verdade, foi
foi essa rodada de chave aí durante o Então, isso processo, que foi mas não seu era uma... combustível, né, na faculdade, Exato, essa, essa sede aí de realmente crescer e ser relevante na área. correto. Cara, que legal, que da hora. É legal, né, quando a gente vê essa questão da motivação, o que é o combustível de cada um trazendo uma abordagem, um olhar diferente. Porque entre geografia e educação física, só a referência, então, era a sua mãe aí, mas o karatê, o esporte falou um pouco mais alto. Sem dúvida, sem dúvida. Legal. Então, pô, se formou, começou a dar aula nas escolas, as coisas começaram, como você falou, você começou a criar já aí uma empresa, tal. Mas quando que você sentiu que as coisas estavam começando a dar certo? Quando foi que teve aquele primeiro estralo? Falou, opa, as coisas aqui estão caminhando, acho que esse é o caminho. Quando que aconteceu esse primeiro pontinho, assim, de inflexão? Cara, então, na verdade, o que rodou a chave para eu entender que esse projeto iria dar certo, né? Não foi nem questão de retorno financeiro, mas foi retorno de resultado, né? Eu trabalhei na seleção sergipana de forma gratuita, porque eu queria muito que o karatê estadual fosse referência, pelo menos no Nordeste, né? E aí a gente se empenhou bastante, a comissão técnica em si, né? E a primeira competição, na verdade, a segunda competição que a gente foi em São Paulo, inclusive, Ibirapuera, aquele ginásio de madeira ali, bem bonito, inclusive. Mauro Pinheiro. A gente, exatamente, a gente conseguiu nossa primeira medalha de ouro ali com o atleta. Cara, pensa que a gente chorava e gritava, e as pessoas sem entender, né? Porque, tipo, o menor estado do Brasil chegar numa competição nacional e conquistar medalha. E a partir dali, quando toca no emocional, né, a gente sabe que vale a pena. E a partir dali eu via pais de alunos chorando, alunos que não conquistaram aquela medalha chorando da alegria de um amigo ter conquistado aquela medalha. Então, a partir daquilo ali foi que eu falei, cara, isso aqui dá certo. Isso aqui é o que eu quero para minha vida e a partir de agora eu vou viver para isso aqui. Foi esse momento que eu tenho uma fotografia aqui, eu acho que está tatuado na minha mente aqui. Que da hora, que delícia. E, pô, esse foi o primeiro indício. Aí as coisas começaram a fluir. Pais, atletas, tal. E quando foi que você realmente, essa sua carreira profissional, educador físico, mestre de karatê, sensei, quando que a coisa realmente teve aquele ponto de inflexão real? Falei, meu, agora, cara, tô sentindo que agora a coisa foi para outro patamar. Quando foi que isso aconteceu, cara? Cara, então, antes de ser a Máximo Karatê, né, essa Máximo, ela era uma empresa de preparação física, inclusive, né? Legal. Eu peguei... Por quê? Porque muitos atletas me procuravam, mas eu não tinha clube. O clube que eu tinha era do meu professor. Então, o que foi que eu fiz? Eu criei uma consultoria esportiva, né? Que aí eu tratava da carreira do atleta, eu fazia preparação física específica para o karatê, né? E aí, cara, isso teve uma demanda enorme de eu não conseguir atender, né? A gente só consegue produzir em média aí 8 a 9 horas por dia, né? E aí eu não consegui atender a demanda que teve. Eu disse, isso aqui é um ensaio para algo que eu preciso urgentemente dar continuidade, né? E aí foi quando, na verdade não foi de forma confortável, né? Porque eu tinha um vínculo muito forte com o meu professor e ele planejava eu ser o sucessor dele dentro do clube, né? Mas eu percebi que eu precisava caminhar com as minhas pernas e aí montei a Máximo Clube, né? Clube de Karatê. E a partir daí foi que a coisa deslanchou, assim, sabe? A imagem profissional, tanto local quanto nacional, os resultados que foram acontecendo, né? Que eu também, se sou bem sincero, minha primeira medalha no campeonato internacional foi um bronze, uma prata de um atleta meu, que não tinha pretensão nenhuma nem de galgar a seleção brasileira, e também esse momento é bem marcante, né? E a partir daí foi quando as coisas andaram. Aí veio atletas campeões do Pan-Americano, o André ali com a medalha do Mundial também, que foi algo que veio para bater o martelo assim, dizer, olha, esse trabalho realmente vale a pena e dá para continuar e dá para ser
tanto prazeroso quanto rentável, né? E, em contrapartida, a convocação para a seleção brasileira, né? A convocação para a seleção brasileira de forma bem imatura. Eu acho que foi o técnico mais novo que chega na seleção brasileira. Na verdade, eu era auxiliar técnico, né? Do Ulisses, do Rio de Janeiro, na época. E aí, a partir daí, fui na gestão anterior a essa. Depois, fui técnico nessa gestão pós, da base, só de uma categoria. Depois, assumi todo o masculino. E agora, como coordenador geral da base, né? De gerenciar toda a base ali com projetos, com ações para potencializar o karatê do Brasil. A responsabilidade veio aumentando, né? Junto com as nomeações. E como que foi, cara, essa notícia, assim, como é que você se sentiu? Cara, caraca, cara. Porque eu fico imaginando, deve ter passado um filme, né? Porque, cara, lutou tanto como atleta e tentou, não conseguiu chegar. E aí, de forma que provável, como você mesmo disse, não era uma coisa que você almejava, veio a notícia, veio a convocação. E, cara, como é que foi isso? Cara, na verdade, nesse período, a internet de minha casa ainda era bem lenta. Chegou o e-mail, eu não tinha entendido o que era o e-mail, li, reli, eu disse, não é possível, cara. Eu liguei na hora para o presidente da federação, perguntei, ele falou, não, é isso mesmo, já estava sabendo. Cara, eu saí de casa do jeito que eu estava. Eu tinha uma Honda Bis, eu me lembro disso ainda. Eu tinha uma Honda Bis, peguei essa Honda Bis, a minha cidade é praiana, né? Fui para a praia, sentei na areia, oração e mais oração, agradecendo, porque, como eu te falei, eu não estava esperando nada, né? E ninguém havia comentado nada sobre também. Chegou no meu colo, agora você está lá, se vira, corre que é seu. Essa criança é sua, toma conta agora. Que legal. Então, meio que foi, apesar de ter sido um susto, assim, né, de inicial, mas uma alegria que a gente não sabe controlar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, tipo, sair da minha rotina comum, fui para a praia, cancelei algumas aulas para isso e fui viver esse momento eu comigo mesmo. Que legal, cara. Que animal, que animal. Fico imaginando aí a sensação. Quem sabe um dia eu posso ter algo parecido. Estamos lutando para isso. Vou te falar que você está sendo visto, tá? Opa, amém. Cara, a gente vê com o esporte, né, cara? O esporte ele vem se transformando, né? Ele vem se transformando e cada vez mais essa questão, essa coisa do sport science, né? A ciência ali por trás de todo o rendimento vem crescendo absurdamente. Algumas modalidades assim já é muito consolidado. E eu vejo hoje, por exemplo, na seleção brasileira, a gente está vendo cada vez mais isso de forma muito mais presente, né? De muito mais presente. Quando você entrou, como é que foi? Assim, você conseguiu levar essa coisa do conceito, de todo o conceito que tem dentro do treinamento esportivo como um todo? Você viu que havia esse trabalho antes, havia baixo, havia pouco, havia bastante, está aprimorando. Como é que você vê essa... Depois que você entrou na seleção, que você enxergou tudo, como é que você vê essa questão da ciência do esporte dentro do karatê? Perfeito. Na verdade, o fato da gente ser arte marcial, né, e ter a questão da hierarquia, a questão do budô também envolvida, né, enfim, e eu vivo muito isso. A gente sabe que algumas ações, às vezes, antigamente, era meio burlada. Falar, não, isso aqui não adianta, tem que ser aqui, né? Era muito pelo senso comum mesmo que as coisas aconteciam, né? E mesmo dentro da ciência, o que é verdade hoje, amanhã pode ser mentira, né? A gente sabe que é uma evolução constante, né? E a gente precisa estar adaptado a isso. A implementação da ciência no karatê não foi fácil, não será fácil, não está sendo fácil e não será fácil. Eu imagino. Né? A gente sabe muito bem o quanto que a gente é impactado e é conduzido para situações do tipo, eu já sei fazer, sempre fiz assim, então não vou mudar a minha conduta porque sempre deu certo. Né? A gente tem essa perspectiva muito forte ainda no karatê do Brasil especificamente, né? Que é o que a gente vive. Mas, aos poucos, a gente vai mostrando com números, com resultado, com estatística, o quanto que é necessário a gente estar implementando, não só na seleção brasileira, né? Eu não
estou falando aqui da alta performance, mas eu estou falando aqui do cotidiano, dos clubes, dos professores terem uma qualificação melhor, né? Para não ser, apesar de ter muitos faixa preta sem formação alguma, só formação como faixa preta, mas que produzem muitos atletas, produzem muitos alunos com muito potencial, né? Mas a gente sabe que a ciência estando envolvida, vamos dizer que vai existir muitos atalhos para chegar nos resultados. Lógico que atalho de maneira científica falando, né? Mas porque quando Acelerar o sai do processo, né? empirismo, Mais, né? exato, o processo fica com atalhos, mas não menos produtivo, não menos qualificado. Então, é basicamente isso, assim, né? Mas a gente, enquanto formador de opinião, né? Vale muito a pena estar se posicionando e estar mostrando o resultado, não dizendo assim, ó, o meu é certo e o seu é errado, né? Porque na hora do esporte não existe meio que o certo e o errado, porque existem muitas variáveis para que chegue a um resultado de medalha de ouro, por exemplo, né? Mas dizer que, olha, esse caminho aqui é interessante porque tem embasamento científico, algumas pessoas já comprovaram isso, então vale a pena a gente implementar, né? Ou, olha, eu já fiz isso já no meu clube, deu muito certo, por que não fazer aqui com embasamento científico, né? A gente sabe que a ciência precisa estar envolvida em qualquer situação, né? E quando fala de profissão é que a gente precisa tirar um pouco das crenças, né? Da religiosidade que a arte marcial tem impregnado, e isso né? é muito bom. Muitas Que crenças, isso é né? muito... Muita coisa Exato. enraizada. Dos Cara, samurais, né? acredita que eu tive agora na pandemia, teve uma atleta que me procurou, no interior de São Paulo aqui, se não me engano, Campinas, alguma coisa assim. Aí me procurou fazer preparação física, tal, legal, vamos. Eu falei, ó, me passa o telefone do seu sensei para eu poder bater um papo com ele, né, cara? Eu preciso bater um papo com o seu técnico, porque assim, a tua visão do que você precisa pode ser diferente do que o técnico acha que ele precisa, do que ele acha que você precisa melhorar. Então, me passa o telefone dele para eu dar uma ligada para ele e eu fazer um bate-papo com ele para eu entender, dentro da visão dele, o que você precisa melhorar. Cara, aí eu liguei, né? Mandei mensagem pro técnico, posso falar com você e tal? Fulano me procurou para fazer a preparação dele. Aí ele, posso falar com você? Ele, não, pode me ligar. Aí eu liguei para ele e falou assim, não, seguinte, cara, a gente está na pandemia, o atleta não vai ter competição, não tem por que ele treinar, olha lá, não tem por que ele treinar, atleta seleção paulista, hein? Chegando já na seleção paulista, não tem por que ele treinar. E outra coisa também, se ele começar a treinar força aí e tal, vai começar a ficar lento, vai começar a ficar vai começar a ficar com falta de mobilidade, vai começar a ficar duro, e eu não quero isso. Então, na minha opinião, ele não precisa de preparação física, não precisa de treino de força, nada disso, não. Pegou e desligou. Não tive nem direito a bater um papo com o cara. Isso é muito comum, isso é muito comum mesmo. 2021, brother. Como assim? A gente encontra coisas piores, tá? Pra te falar. Como assim, velho? Falando em atleta de seleção brasileira, né? Mas enfim, cara. A gente vai encontrar, não é 2021, mas 2024, 2028, vai estar sempre, porque os professores de karatê muitos ainda têm esse pensamento, né? E a gente precisa conviver e aos poucos ir conduzindo da melhor maneira, né? E claro, se eles almejam alto rendimento, eu acho que o mercado por si só vai expurgar, né? Expurgar, eu acho que até é uma palavra agressiva, mas o mercado por si só vai conduzindo para que ele tenha um direcionamento de aula muito mais aula comercial, da marcialidade, né? Do que a área esportiva. Isso é natural, porque vai surgindo. Quem diria que, sei lá, um atleta de Sergipe fosse campeão pan-americano? Então, era quase que impossível isso uma década atrás, né? Então, a ciência que proporcionou isso, não foi a minha aula que foi encantadora e que foi com perspectiva de samurai que fez esse atleta ser campeão.
Mas a ciência que proporciona isso. A ciência proporciona que um atleta, sei lá, de um país do leste europeu, que nunca teve expressão, chega lá e ganha uma medalha olímpica, né? Então, Uhum. assim, não tem outra explicação a não ser a ciência que proporciona isso. Então, aos poucos, o mercado vai direcionando para que as pessoas que estejam no esporte sejam sempre embasadas cientificamente. Legal. Vamos aproveitar que você tocou nesse assunto, né? Tipo, um atleta do leste europeu que não tinha e, pô, medalha olímpica. Você já viajou bastante, seleção brasileira, tal, vou em vários países, viu várias infraestruturas, tá? Como que você vê se há uma diferença ou não entre a infraestrutura que é encontrado lá fora, pensando em estrutura física mesmo, material, recurso e tudo mais, e também o material humano? Você vê uma diferença muito grande? Se há, quais são? O que a gente pode estar fazendo aí para encurtar essa diferença? Se é que ela tem? Como que você enxerga isso? Na verdade, existe sim, né? A gente precisa entender que o Brasil ainda está caminhando para chegar próximo do que acontece nos grandes centros, né? Eu falo isso de situações de competições que eu olho para o lado, tem uma estrutura de um cara de fisioterapia fazendo soltura assim que acaba a luta de um atleta, né, de um campeonato mundial, e a gente não ter. Hoje a gente já tem, né, porque o COB abraçou a causa. Mas eu já vivi situações que, tipo, a gente sabe que tá quem, né? Se esse atleta aqui chegar é porque era para chegar, né? E, enfim, mas a gente viu isso e não ficou de braços cruzados, né? A gente hoje tem um centro de treinamento específico para estar atendendo atletas, trouxe uma equipe multidisciplinar para estar trabalhando com a gente, né? E agora você falou a questão pessoal, né? O lado comportamental do brasileiro ainda precisa ser melhorado. Quando eu falo do brasileiro, eu me incluo, tá? Enquanto brasileiro, né? Mas essa questão de se posicionar enquanto protagonista, né? Não ir para a competição achando que o ídolo está ali, de você entender que você está no processo e está competindo para ser o melhor e não para estar lá só para ter uma experiência, né? Enfim, todo esse processo comportamental, de estrutura, precisa ser direcionado e melhorado a cada período. Talvez não nesse ciclo, talvez não num ciclo de médio prazo, mas ele precisa ser iniciado. Esse é o primeiro passo, ser iniciado e mostrar para os atletas de forma comportamental agora, de cultural, né, que o nosso país sofre, né, questões de colonizações, enfim, não vou entrar aqui nesse mérito porque a gente vai demandar muito tempo. E aí, também colocando ciência envolvida, inclusive eu fiz, agora tive alta, né, vamos dizer assim, terapia profissional, um psicólogo mostrando um caminho de empoderamento, de protagonismo, de entender esse processo aí de alta performance, né? Porque às vezes está impregnado na gente, a gente não consegue enxergar até que um profissional direcione melhor. Eu achava que esse lado de psicologia era besteira, era algo, sei lá, enfim, não achava isso supérfluo. Eu vi o quanto que é importante ter um psicólogo não só para o atleta, tá? Estou falando aqui para um técnico, estou falando aqui para uma equipe multidisciplinar, estou falando aqui para um presidente de federação, um presidente de confederação. Não, eu tenho certeza que cada ser humano precisa ter uma terapia constante, assim, só para dizer, olha, um caminho, para tu ter um direcionamento melhor e minimizar o máximo possível dos traumas passados, né? Das coisas que burlam até os seus pensamentos atuais. Então, é basicamente isso. Quando você citou esse ponto de comportamental, de pessoal, viu logo isso na mente e vale a pena a gente citar aqui. E você acaba enxergando isso também, de certa forma, até mesmo para o nosso lado profissional, digamos assim, pô, de olhar e falar assim, pô, os técnicos lá são mais preparados, os preparadores físicos e os fisioterapeutas já têm uma visão, os caras já estão mais à frente, ou não, a gente está mais ou menos próximo. Como que você vê isso aí também? Então, cara, a gente tem uma mentalidade de cachorro vira-lata, né? A gente brasileiro, que eu falo. Uhum. E eu não estou falando a gente apontando o dedo, estou falando a gente apontando o dedo para mim também, tá?
a gente tem esse olhar, né? Ah, o fulano é melhor, o quintal do vizinho é mais verde, né? A gente tem esse olhar. E o atleta, consequentemente, também. Claro que essa pessoa, a gente está falando de modalidade individual, né? Mas quando esse atleta quebra esse olhar de inferioridade, de melancolia, de coitadismo, esse atleta geralmente sobressai, né? Esse atleta geralmente está ali nas cabeças, está ali subindo no pódio em Premier, está ali sempre brigando entre os melhores, né? E eu não estou falando isso de atleta de Santa Catarina, não estou falando isso de atleta de São Paulo, até porque eu não posso citar nomes aqui, eu vou citar o nome do meu atleta, o André, que foi vice-campeão mundial. É um menino de Sergipe, que nunca treinou em grandes centros, que sempre treinou aqui, com os amigos dele. Eu não estou falando que foi o meu treino que fez ele ser campeão, vice-campeão mundial, mas foi um contexto de pessoas envolvidas que fez ele entender que isso era possível, né? E ele entender também que isso era possível, né? Eu acho que a rodada de chave é isso, é você deixar de ser inferiorizado com os seus pensamentos e mostrar que isso é possível. Inclusive, o psicólogo dele é o meu psicólogo também. Ah, E foi um legal. cara ali que mexeu um pouquinho nas nossas condutas enquanto alto rendimento, né? Enquanto alto rendimento. E talvez, lógico, que essa rodada de chave também me fez estar aqui hoje enquanto gestor, né? Da Seleção Brasileira de Base. E todos que estão envolvidos aí nesse projeto, pode ter certeza. É reuniãozinha de 8 horas e falando verdade, tocando na ferida, mexendo ali com o brio de alguns que estão envolvidos nesse processo, para que entendam que o Brasil precisa ser competitivo, a gente precisa rodar essa chave aí. Show de bola. Cara, estamos chegando aqui nos finalmente, mas eu queria te perguntar o seguinte agora, Ulisses. Fala um pouquinho, cara, sobre a sua infraestrutura. Você falou de assessoria, você falou do seu centro de treinamento aí. Fala um pouquinho aí dessa infraestrutura que o Ulisses construiu ao longo da tua carreira profissional, tanto como educador físico, como sensei de karatê. Como que você está? Como é que você está minuciado hoje aí nessa seu lado empresarial agora, cara? Perfeito. Então, hoje eu tenho uma máxima, né, que a gente tem ali um espaço de, vamos dizer, de 16 por 15, né, de tatame montado, né? Essa é a matriz. A gente atende hoje 6 escolas, basicamente. Lógico que com a pandemia isso foi quebrando alguns espaços, mas assim, contratual a gente tem 6, com pretensão de fechar 10 espaços. A gente tem uma carta de cliente aí hoje, pós-pandemia, chegando perto de 87 clientes, né? Mas com a pretensão de chegar a 500 clientes atendidos pela máxima, né? A questão da consultoria é muito mais pensando em clube, né? Eu assessoro aí clube, mas também atendo carreira de pessoas que querem melhorar a qualidade de vida, né? E atendo aí basicamente uns 20% do meu horário para isso só. Não posso também abraçar o mundo, né? E hoje eu estou muito empenhado em capacitação de professores de karatê. Essa é a minha meta aí dos 3 anos, dos 3 próximos anos, para capacitar professores de karatê que querem buscar o esporte alto rendimento, né? É o Estou método envolvido com isso. 360, não é isso? Exato, Fala um exato. pouquinho sobre o método 360 para a gente entender um pouquinho. Perfeito. Então, esse método 360, eu iniciei, né? Eu sozinho meti as caras nisso aí, e no processo de pandemia ali, eu falei, cara, eu acho que isso aqui é uma oportunidade, tanto financeira, mas quanto, tipo, tem muitos professores ociosos que não estão dando aula, não estão no treino, meio que perdido no processo, o que fazer, como fazer, né? E aí eu peguei alguns pilares para a carreira do atleta e do técnico, né? Foram atletas e técnicos que participaram desse projeto aí. Foram 6 encontros de 4 horas, mais ou menos, basicamente isso, né? Que foi que eu peguei como os pilares. A questão comportamental do técnico, né? Como gerenciar a sua carreira, a carreira do atleta, como se comportar enquanto técnico, né? E aí eu falei sobre questões emocionais, né? Enfim,
foi um pilar que eu trilhei. Eu falei como planejar o seu treinamento, né? De início, meio, fim, e como potencializar essa questão da alta performance, né? Como planejar o seu macrociclo, né? Vamos dizer assim, falando de forma mais técnica aí, mas pensando na parte esportiva, não pensando na parte física inicialmente, pensando na parte esportiva, como a gente fazer isso de forma qualificada. E, claro, tudo que eu falei teve embasamento científico e algo que eu experimentei, né? Que é muito interessante. Tipo assim, ó, eu fiz isso e deu certo. Talvez não dê certo aí, mas coloque o seu tempero que isso vai dar certo. Isso foi de forma... A gente tinha tarefas para casa, sobre gestão de tempo também. Eu falei muito sobre a questão de gestão de tempo, porque o professor quer fazer muita coisa e acaba não fazendo com qualidade. Dei treinamentos práticos, falei, olha, isso aqui deu muito certo, isso aqui deu errado. Coloquei os técnicos para estar atuando, tipo, ó, senta na cadeirinha aí, você vai atuar com esse meu atleta e você vai atuar com esse meu outro atleta. E nessa condução aí eu falava, olha, é melhor que você fale dessa maneira, que ele vai responder melhor. Então, assim, peguei na mão do técnico e falei, olha, é por aqui o caminho que eu fiz, já deu certo, e agora é interessante que vocês façam também, né? Talvez o William inclusive participou desse processo aí, que é o que gerencia a mim e o Diego, né? Uhum. E aí talvez ele falou, esse cara aqui dá para ser um gestor aqui da confederação. E aí foi quando eu recebi o convite agora nessa gestão nova, né? No início do Que ano aí agora. legal. Que show de bola. Que show de bola. Quando vai ter a próxima turma? Tem previsão já? Então, eu trabalho muito com a escassez. Não sei se você já percebeu isso. Eu só faço uma vez no ano, né? Mas esse ano muito provavelmente não, porque a gente está num processo embrionário aí de construção de um processo para a seleção brasileira, e isso está demandando muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Estamos quebrando a cabeça ali, eu, Diego, William, para essa questão de construção de time, de comportamental do atleta, né? Dessa questão de transição do atleta sênior, trazendo experiência para o atleta de base. Então, a gente está montando aí algumas situações. Muito provavelmente esse ano não vou mais abrir, mas de certeza próximo ano aí, que é um ano de mundial da base, né? Eu vou estar ali iniciando muito provavelmente no mês de janeiro. O que eu posso passar de spoiler é que no mês de dezembro a gente vai fazer um camp aí da categoria de base para que a gente abrace aí alguns professores, né, para estar atendendo aí de forma online, de forma presencial lá no CT. Que legal. Isso lá no CT de Fortaleza. No CT de Fortaleza, exato. Esse ano eu fiz um curso, né, gratuito, né, que foi a questão da progressividade, para trazer um pouco de ciência da pedagogia do esporte para os professores que estavam interessados, né? A gente teve uma adesão de 106 professores, foi de forma gratuita, através da confederação, né? Para que os professores tivessem acesso. E também foi conteúdo simples, mas com embasamento científico sempre, né? E a gente conseguiu abrir a cabeça aí de alguns professores. Teve participação de psicólogo também, né? Foi bem bacana, assim, mas legal, foi muito mais para trazer para essa área aí de iniciação esportiva. Que legal. A gente aqui na Federação Paulista também estamos pensando em algo do gênero aí, começar a capacitar principalmente os técnicos e preparadores físicos assim do interior, para poder trazer esses caras numa linguagem e no entendimento mais próximo da seleção paulista mesmo, para que as coisas comecem a fluir melhor, né? Que todo mundo entenda a mesma linguagem, vão partir para o mesmo trabalho, consequentemente aí todo mundo começa a subir junto e começa a fazer pressão na galera que está lá de cima. Quando o sarrafo está mais alto, todo mundo quer saltar, né? Então, na verdade, o projeto São Paulo é um projeto modelo, né, cara? Encabeçado aí pelo Zeca, pelo Sensei Geraldo. Inclusive, eu estou vendo o livro dele aí atrás de você. Esses caras são monstros. Fui um dos autores. Que bom, cara. A parte de preparação física específica foi eu que escrevi. Entendi. Vai sair na versão atualizada agora, hein? Setembro agora sai a versão atualizada. Ele é um monstro, né, cara? É um cara fora da curva. Já tive a oportunidade de sentar na mesa para tomar café com ele aí. Já me conduziu muitas ideias dele aí. Ele é realmente
conhecedor profundo aí da arte marcial e de tudo que envolve, né? Eu acho que Claro, tem uma, claro. tem uma coisa importante aqui que a gente pode deixar tanto para os estudantes como para os profissionais da área que vão lidar com esporte, é você olhar o atleta com uma visão um pouco mais holística da coisa, né? Não pensar, ele é um atleta de karatê, então só pensa na questão do karatê, só na técnica, só na potência, só na agilidade. Não, existem várias coisas envolvidas, como você disse, tem a questão comportamental, cara, tem a questão, pô, da alimentação. Será que esse cara está devidamente alimentado ali? Será que ele teve uma boa noite de sono para poder ter um bom treino? Então, eu me coloco, por exemplo, na posição de preparador físico, né? Na verdade, eu até acabo colocando na minha decisão como preparador atlético, que é justamente por quê? Porque a gente tenta observar tudo que integra o comportamento e a performance desse indivíduo. Então, é pensar na qualidade, é Perfeito. pensar na alimentação, é pensar no descanso, é pensar, pô, será que esse cara não tá com, será que esse garoto, será que esse atleta não tá com um problema em casa, que é por isso que ele não tá rendendo? Tem uma questão psicológica envolvida aí. Então, tudo isso são fatores importantes para você poder modelar e fazer esse cara performar. Às vezes, o melhor Exatamente. treino para ele já aconteceu diversas vezes. Eu dou treino aqui para uma galera do UFC, eles vêm treinar aqui em casa. Tem dia, bicho, que o treino dos caras é sentar e bater um papo. É o melhor treino que eu posso dar para eles, cara. Bicho, senta Exatamente. aí. Vamos trocar ideia. Você vê que o cara tá olho fundo, cansado, não tá respondendo pro treino. Fala, dormiu bem? Como é que tá? Pá, o cara começa a falar, você vê, cara, que não tem nada a ver. Às vezes você bateu um papo ali 15, 20 minutos, aí você dá mais 2 estímulozinhos só para ele finalizar o treino bem, daquilo que ele gosta, daquilo que ele tem de ponto forte. O cara já sai, vai embora parecendo um pavão. Parece que treinou feito um leão. Acabou. Não tem nada a ver com acho que o grande problema, às vezes, acaba sendo sempre a questão de buscar o protagonismo, né? Eu comprei para não, o cara tá aqui, eu vou sangrar ele. Aí o cara vai pro treino técnico, vamos sangrar ele. Sempre um querendo sangrar. Só que aí você vai ver o atleta mesmo que tem que estar performando, o cara não tá. Não completa nem a semana de treinamento. Então, Exatamente. Esse problema, você fala de protagonismo, né? Eu falo, tipo assim, eu falo muito na minha reunião, eu disse, gente, isso aqui, todo mundo, desculpa até a expressão, todo mundo aqui é muito foda. Mas, se cada um de vocês quiserem ser herói, quiser vestir a capinha do herói e mostrar trabalho, a gente acabou. vai trabalhar de forma antagônica, vai existir. Tem que ter o herói e o atleta que está lá na ponta. A gente vai contribuir para isso, né? E aí, você falando isso aí agora, eu achei bem interessante, porque eu gosto muito dessa linha de raciocínio. Se cada um quiser puxar do cara ali o máximo, né? Que a gente vê isso muito na questão da Demais. arte marcial, né? Demais. Vai ter que ser samurai, tá com o braço quebrado, luta assim mesmo. Vai, né? Enfim, não preciso aqui estar citando situações que a gente já sabe muito bem dentro desse contexto, né? E é basicamente isso, cara. Quanto a gente errar menos e atrapalhar menos a carreira do atleta, a gente vai chegar longe. Esse é o resumo, né? Sem dúvida nenhuma. Cecília Ulisses, cara, obrigado. Como é que a galera te encontra na rede social? @Ulisses Máximos, era o que tinha possível, com SOS no final. Só ir lá, curtir. Meu Instagram tem alguns conteúdos, agora está meio parado, porque eu estou focado muito mais nessa parte aqui estrutural, né? De planejamento. Então, estou executando pouco conteúdo lá, mas tem alguns conteúdos que vale a pena, né? Tá buscando. Ali é onde eu despejo tudo que eu tenho de profissional. Minha vida pessoal, talvez vocês não vão encontrar muita coisa ali, mas esse lado profissional e @time máximo, que é a minha empresa também, que o que eu vivo na minha área profissional também eu despejo ali com muita, muita, muita frequência. Show. Para finalizar, se fosse para você deixar aí uma mensagem para a galera, para aquele estudante, para aquele currai, para o profissional da área, cara, que pudesse deixar uma mensagem para eles aqui, que mensagem que você gostaria de deixar aí para eles? Cara, eu acho que a minha identidade, não vou nem falar uma frase, eu acho que a minha identidade, o que me fez chegar até aqui foi a humildade, sabe?
Então, por mais que vocês consigam, sei lá, coisas faraônicas, né, dentro da carreira de vocês, nunca esqueçam que o resultado de ontem não garante nada para o amanhã. Então, acabou a competição, campeão mundial, parabéns. Começa a planejar no próximo dia e vida que segue. Então, é isso. O resultado de ontem não garante. Eu falo muito para meus Não atletas, garante né? nada. Vitória e derrota, eles têm validade de 24 horas. É, Ganhou, por aí. vibra 24 horas. Perdeu, chora 24 horas. Depois de 24 horas, vamos para o próximo passo. Perfeito. Galera, é isso aí. Sensei Ulisses Máximo, muito obrigado aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.